Boa noite! Boa noite a todos! Tô tentando achar o meu lápis aqui, gente, que eu não tô achando. Vamos conversar hoje sobre um tema super importante na auriculoterapia e que deve ser de interesse de todo mundo, porque teoricamente todo mundo que se interessa ou que já trabalha ou que já viu alguma coisa, viu alguma cartografia da orelha. Então, esse tema é super importante para a gente começar a esclarecer. E é isso. Então, eu sou a Larissa, sou a responsável pela Escola Nogier aqui no Brasil. Essa é a live de terça-feira, que acontece todas as terças às 9 da noite. E a gente tem também a live de sexta, que acontece às 11 da manhã. Então a gente tem uma live à noite, na terça, e uma live no final da manhã, na sexta-feira. E são essas atividades que a gente tem semanalmente aqui no Instagram da Escola Nogier. Como vocês devem estar observando, eu tenho um gato também, que é muito miento e hoje ele tá miando bastante. Então vamos lá. Vamos falar de cartografia. Por que será que existe tanta cartografia andando por aí, né? De todos os tipos, de vários autores, de fontes conhecidas, confiáveis, admiráveis, de fontes desconhecidas, que você nunca viu na vida e que também cria aí mapas e cartografias. Por que será que isso acontece, né? Como sempre, eu gosto de colocar as origens, né? Então, as origens de cada parte da auriculoterapia é super importante entender, porque é pela base da origem que a gente consegue entender como que isso partiu e evoluiu, né? Num raciocínio, numa conclusão que vai levar, então, a gente a ter uma ferramenta de trabalho. Então, o que acontece? A cartografia da orelha, ela, na verdade, ela é intrinsecamente envolvida no nascimento da auriculoterapia. Porque foi justamente quando o Dr. Paul Nogier teve aqueles 2 pacientes com a orelha queimada no ponto Barran, né, na verdade, que ele nem sabia na época, quando ele viu que aquele ponto tinha a ver com a região lombar. Na verdade, foi um ponto, né, que foram 2 pacientes, mas foi um ponto onde ele achava, a princípio, que era um ponto para dor, porque como os pacientes vieram falando que aquele ponto tinha curado a dor ciática deles através de uma curandeira, né, ele falou, bom, deve ser algum ponto de dor desconhecido, eu vou testar se ele resolve todas as dores possíveis, né? E aí ele viu que não, ele viu que aquela dor, que aquele ponto resolvia somente a dor ciática. A partir disso, ele começou a supor que existia, então, uma correlação reflexa da orelha com o corpo, baseada no sistema nervoso, né? Se é reflexo, tem que ter uma relação com o sistema nervoso. E por que isso é importante quando a gente fala de cartografia, né? Isso é importante porque foi a partir dessa teoria que o Dr. Paul Nogier imaginou que existia uma somatotopia na orelha. E esse nome é tão bonito, né? Mas ele é super importante dentro do nascimento da auriculoterapia. E somatotopia é uma representatividade reflexa do corpo inteiro em uma parte específica do corpo.
Existe, por exemplo, no cérebro, as somatotopias dos hemisférios, né, dos lobos. Na verdade, nem é do lobo em si, é de uma parte específica do lobo, né? Os homúnculos, eles são um tipo de somatotopia. Só para dar um exemplo, né? Então, baseado nessa história, desse ponto em específico que o Dr. Paul Nogier viu que só funcionava para dor ciática, ele imaginou, então, que existia uma somatotopia na orelha e ele foi correr atrás disso. Então, ele começou a correr atrás disso através de estímulos de dor, né, mais ou menos, baseado naquele instrumento que está aqui na minha mão, né, que ele criou, que foi o palpador de pressão, o primeiro palpador de pressão, onde ele começou a fazer uma primeira pesquisa na orelha. Essa primeira pesquisa da orelha gerou o primeiro mapa da orelha, que foi um mapa locomotor, né? Ele é um mapa que mostra o aparelho locomotor e esse mapa foi publicado em 1956. Então, 5 anos mais ou menos depois, foram 5 anos de pesquisa, né? 5 anos de experimento para ele chegar então no primeiro mapa. Esse primeiro mapa é o que foi feito um artigo que foi traduzido para o chinês, inclusive por um médico alemão que possuía uma revista que ele traduzia para o alemão e para o chinês. E foi a partir desse mapa que os chineses entraram em contato com a auriculoterapia, né? Não existia auriculoterapia, não existia nem esse nome auriculoterapia antes do Dr. Paul Nogier. Foi ele que batizou, né? Foi ele que uniu duas palavras, aurícula, que vinha do espanhol, e terapeunen, que vinha do grego, e foi ele que criou. Então, esse primeiro mapa, que era um mapa bem rústico, bem embriológico, embriológico que eu digo de nascimento, né? Não que tenha a ver com a nossa embriologia. Era um mapa bem primordial, aí, bem iniciante. Ele que foi para a China, né? E que tinha essencialmente o aparelho locomotor muito bem determinado, inclusive é mais ou menos essas mesmas bases do aparelho locomotor que a gente usa até os dias de hoje. Teve algumas mudanças, algumas melhorias, mas se for pensar no geral, é o mesmo mapa. E aí, o que aconteceu? Ele continuou estudando, ele continuou evoluindo esse mapa. Ele fez já uma primeira modificação desse mapa em 1959, quando ele já conseguiu fazer algumas conclusões de órgãos e vísceras. Tudo isso fazendo testes, principalmente testes nociceptivos. O que é teste nociceptivo? É um teste que gera um incômodo, porque a partir do incômodo na periferia, ele buscava ponto na orelha e achava essa correspondência, né? E nesse momento, mais ou menos em 1959, ele começou a entrar num belo dilema, né? Porque ele começou a observar que a grande maioria das doenças orgânicas, elas não geravam necessariamente dor. Quando você tem, por exemplo, uma constipação intestinal, não necessariamente você tem uma sensação incomodante, uma dor envolvendo uma constipação. Então não dá para buscar esse ponto, não dá para encontrar esse ponto a partir de um estímulo nociceptivo. E ele estava nesse dilema ainda, né? Como é que eu faço para melhorar? Sempre tentando achar, então, um estímulo que fosse bom para ele conseguir determinar, né? Quando Niboyer, na verdade, né? Que eles tinham uma relação bem próxima, desenvolveu o aparelho de detecção para pontos de acupuntura do corpo, né? Aí, a partir disso, ele começou a usar a detecção elétrica também. E a detecção elétrica ajudou bastante ele para fazer realmente uma primeira transformação aí desse mapa que já existia. Foi ficando cada vez mais preciso, né? Até que, mais ou menos em 1966,
entrou para a equipe dele, para a equipe do Dr. Paul Nogier, um neurologista, um médico excelente, um médico que tinha uma capacidade ainda bem diferenciada, que era um exímio desenhista. Olha só que sorte, né? Que oportunidade. Era um médico neurologista, neurofisiologista, se eu não me engano, ele também era, um exímio desenhista e um ótimo conhecedor da embriologia humana, que era o Dr. René Bourdiol. Então, René Bourdiol entrou na equipe do Dr. Paul Nogier e começou a trazer toda essa expertise dele para essas pesquisas que o Dr. Paul Nogier realizava. Nessa fase, mais ou menos aí 1966, por aí, o Dr. Nogier, lógico, já tinha algumas outras ferramentas de ajuda para determinação de pontos, que era, por exemplo, até o sinal vascular. Isso ajudou muito na detecção, no desenvolvimento, no aprimoramento desses pontos, né? Dessa detecção. E nessa fase, a partir de 1968, Dr. Paul Nogier fez algo extremamente inovador, extremamente diferenciado, que acho que pouca gente sabe, e eu, quando soube dessa história, eu fiquei bastante surpresa até, né? Eu achei bastante interessante essa forma de raciocínio que ele teve. O que ele fez? Ele pediu para um laboratório especializado, com alguns biólogos específicos, e a gente está falando aí na década de 60, a forma de lidar com corpos humanos dentro de faculdade e tal, era totalmente diferente do que a gente lida hoje em dia, né? E ele pediu para que fossem feitos preparos, a princípio era feito em ampola, depois, conforme ele foi criando, porque foi o Dr. Paul Nogier que criou os anéis testes, né, que a gente usa até hoje, mas no começo eram ampolas, que ele pedia para fazer preparos de órgãos específicos, de órgãos do corpo humano saudáveis, quando a pessoa falecia por outra razão que não fosse aquele órgão, né? Então ele começou a desenvolver, por exemplo, uma ampola de partes do estômago, do intestino, e de partes muito precisas do corpo, bem detalhadas. E através dessas ampolas, ele fazia daí testes já envolvendo, aí começou a complicar a vida, né? Já envolvendo o sinal vascular, já envolvendo as ondas eletromagnéticas, as frequências que ele já tinha descoberto. Então a gente já está falando de uma fase bem mais avançada aí da auriculoterapia. E com o auxílio dessas ampolas e pela referência que acontecia de frequência, né, desses tecidos com pacientes saudáveis, pacientes não, né, com pessoas saudáveis, ele fazia então essa correlação para achar o ponto bem certinho. Essa época ele fez um dos mapas mais detalhados, mais minuciosos, e é dessa época que a gente tem os desenhos mais bonitos das orelhas feitas por René Bourdiol, que é 1975. 1975 ele foi o final desse período de detalhamento, né, dos pontos, onde além do Dr. René Bourdiol, ele teve a ajuda de mais 2 outros médicos bastante importante para essa fase, né, que era o Dr. Alain Maillard e a doutora Françoise, sei lá como é que fala o nome dela direito, Petitjean. Nossa, eu não consigo falar. Françoise, é isso mesmo, Françoise Petitjean. E foi com a ajuda desses outros 3 médicos, assim, mais fortemente, lógico que tinha uma equipe de pessoas bem importantes para a história da auriculoterapia até os dias de hoje. Mas esses 3 em específico, e também teve
com o auxílio do Frank Barr. O Frank Barr foi quem mais ajudou nessa questão das ampolas aí. Ele criou esse mapa de 75, que é muito detalhado e que tem pontos maravilhosos, onde a gente tem toda a correlação dos nervos cranianos detalhadamente, de regiões específicas do sistema nervoso central, que antigamente ele fazia uma divisão muito rudimentar do lóbulo, né? Tudo isso foi dessa época. E aí, mais ou menos em 87, por conta de todas as evoluções, principalmente do estudo das frequências e das zonas auriculares, ele começou a verificar que não era mais os pontos, né, específicos a melhor forma de você trabalhar com a orelha. Que foi quando ele fez o último mapa, que são mapas de zonas de probabilidades. É um mapa de zonas de probabilidades. Então, onde ele coloca espaços maiores de localização, mais como referência do que como especificidade, para que o terapeuta, no caso, né, o profissional que vai trabalhar com a auriculoterapia, tenha um norte das regiões, né, mas que ele tenha que fazer com um pouco mais de propriedade todo o trabalho de detecção, não só com o auxílio de detectores como ele previa antes, né, de pressão e elétrico, mas também com o auxílio do pulso, né? E aí a gente tem o último mapa de 1987. Em 1987 acontece um primeiro evento na história da auriculoterapia com relação à Organização Mundial da Saúde, que é quando a Organização Mundial da Saúde solicita uma reunião envolvendo a questão da padronização de pontos. Porque, na verdade, o que acontece? Estava acontecendo uma determinação da Organização Mundial da Saúde com relação aos pontos da acupuntura sistêmica. Por alguma razão, nessa mesma reunião foi solicitado um trabalho sobre a auriculoterapia, que não foi concluído em 87. E foi solicitada, então, uma reunião chamada de grupo científico. Existem alguns tipos de reuniões dentro da Organização Mundial da Saúde com relação a esse tipo de organização. Uma reunião mais, entre aspas, simples, porque nada dentro disso é simples, né? Tudo dentro de uma formalidade muito importante, né? Dentro das Nações Unidas. Vocês sabem que a Organização Mundial da Saúde faz parte da Organização das Nações Unidas, então, lógico, tem toda uma formalidade, mas existe dois tipos de reunião principalmente. Uma mais simples, entre aspas, que é chamada de grupo de trabalho, e outra mais importante, mais determinante, mais finalizadora, que é chamada de grupo científico. Então, o que aconteceu? Essa primeira reunião de 87 não conseguiu chegar numa conclusão final. Foi uma primeira reunião onde teve um contato oficial entre uma delegação chinesa e uma delegação francesa, da qual o Dr. Rafael Nogier era o representante. Ela aconteceu em Seul, essa reunião. E não chegaram ao nível da auriculoterapia, porque a importância dessa reunião era para a medicina chinesa mesmo, né? Então foi solicitada uma segunda reunião em Genebra, porque aí sim era uma reunião de alta importância, que entra num grupo de científico, né? Então os grupos científicos são feitos na sede, que é em Genebra. E aí, nessa reunião, que o Dr. Rafael Nogier era o redator, foi solicitado no final da reunião para fazer, então, uma padronização que facilitasse o entendimento da auriculoterapia. O curioso foi que nessa reunião, os chineses eles se recusaram a trabalhar na padronização dos pontos da auriculoterapia, justificando que a auriculoterapia não era da medicina chinesa,
que ela tinha sido, então, criada pelo próprio Dr. Paul Noguet, como a própria Organização Mundial da Saúde reconheceu, e que eles não queriam se meter num processo de padronização. Por conta disso, foi solicitada uma segunda reunião, uma terceira, no caso, em 90, que foi em Lyon mesmo, e aí o Dr. Paul Noguet participou como homenageado, né? O presidente da Organização Mundial da Saúde, na época, foi nessa reunião, foi num dos dias da reunião, justamente para fazer uma homenagem específica para o Dr. Paul Noguet, considerando ele como pai da auriculoterapia, né? E aí, nessa reunião, chegou-se nos famosos pontos mestres, né? Que, na verdade mesmo, eles são, na verdade, uma conclusão final desse processo de reuniões que a própria Organização Mundial da Saúde solicitou. Mas, dentro da importância dele como uma parte clínica, ele não tem, né? Ele tem uma organização, mais ou menos, da orelha meio que universal, mais ou menos, né? Porque ninguém seguiu esse critério à risca. E então, na verdade, ficou por isso, né? A situação, na verdade, ela não teve uma resolução final, né? Foram propostos, a partir dali, soluções para que pudesse tentar achar uma padronização universal, né? E foi a partir daí que criou-se 2 tipos de visão da orelha. Um que eu acho muito ruim quando ele é utilizado, que é aquele processo de quadricularização, sei lá eu, da orelha, que é como se você fosse desenhar a orelha em cima de um papel quadriculado. Esse papel quadriculado, ele é como se fosse um esquema de mapa de estrada, sabe? Quando você está usando um mapa antigamente, né? Usava-se mapa onde tinha uma linha com letras e outras com números, e que aí você encontrava, por exemplo, você quer achar tal lugar, então ele tá mais ou menos entre o quadrado, a linha A com a coluna A com a linha F, sei lá. Eles tentaram usar alguma coisa nesse gênero que não é nem um pouco adequada para o uso da orelha, porque as orelhas são completamente diferentes de pessoas para pessoas, na sua conformação, né? Ela é diferente, e até mesmo numa mesma pessoa, uma orelha é diferente da outra. Então, como é que eu vou achar o que está num quadrado, sei lá, G7 de um, tá no, sei lá, H2 do outro? Não tem como você se basear. E uma outra opção foi os sectogramas, né? A organização sectogramal da orelha, que aí sim ela é uma boa opção, que é dessa organização sectogramal que saíram os raios da orelha, né? Que é uma forma da gente se organizar perante a orelha. Essa forma, ela só traz uma confusão, porque tudo se tratando de cartografia é passível de gerar confusão, né? E nessa forma específica existe a confusão do centro da orelha, porque tem gente que tem faz a sugestão, né, de colocar como centro o ponto O', que fica no trago. E na verdade mesmo, o centro da orelha é o ponto 0. Então, se você não presta atenção onde é que aquela pessoa que está falando de um determinado mapa está colocando o centro do sectograma, você pode também cair numa armadilha, né, de pontos numa correlação não correta ou não ideal do trabalho da orelha, né? Então, sempre é importante a gente partir de um conhecimento histórico. Eu venho batendo bastante nessa tecla aqui, né, aqui no YouTube e tudo mais, porque existe uma história, né? Essa história, ela traz a base de todo o conhecimento que a gente tem até hoje, né? É baseado nessa história e nos testes, nos experimentos que foram feitos dentro dessa história,
que pôde se evoluir a metodologia, né? Então, por que que hoje não funciona, ou por que que hoje já se sabe que tal coisa não é mais bem assim? Porque foi estudado um processo, né? Foi feito, se não foi feito um experimento científico, porque algumas questões já foram comprovadas cientificamente mesmo, né? Com pesquisas sérias, laboratoriais e com confirmação até de órgãos específicos franceses, existem outras questões que foram comprovadas clinicamente, por repetição em cima de repetição, por tratamentos em cima de milhares de pacientes, né? Somando todos os pesquisadores sérios que existem na França, milhares de pacientes. Então você já sabe algumas questões envolvendo isso, né? E aí a gente sabe, por exemplo, que o Dr. Paul Nogier, ele evoluiu, né, nos procedimentos de análise dele, numa crescente, né? Ele começou fazendo correspondências patológicas, como eu falei. Então, se a pessoa tem uma dor no joelho, deixa eu ver se eu acho onde é que dói na orelha, para eu ver se isso é o ponto do joelho. A partir do momento que ele fez uma primeira correlação patológica, ele começou a testar essa correlação patológica. Então eu tenho aqui um vislumbre de um mapa da orelha. Eu vou começar a testar, então agora eu vou fazer o contrário. Se a pessoa vem com uma dor no joelho, eu vou colocar aquele ponto que eu imagino, né, pelas pesquisas que eu fiz, que seja um ponto do joelho, e vou ver se resolve. Aí resolvia. Então ele tinha um segundo nível de análise, que é o nível da prova terapêutica. Então ele tinha uma prova de que aquilo que ele tinha raciocinado funcionava. Depois disso, ele chegou numa fase que foi bastante interessante, que é uma fase de observações particulares, onde ele tinha o auxílio, né? Ele prestava muita atenção nisso, de pacientes que tinham uma sensibilidade física diferenciada, do tipo de ele pôr um ponto no estômago, por exemplo, né, na orelha, ponto do estômago, e a pessoa ter uma sensação, seja uma azia, seja um aperto no estômago, né, fazer uma correspondência orgânica, que na época era o que ele tinha na mão antes da detecção elétrica, antes das ampolas anatômicas, histológicas e tudo mais. E aí essas pessoas, né, esses pacientes diferenciados, foram realmente de grande ajuda para ele durante um período. Depois disso, lógico, entrou a confirmação elétrica e aí já facilitou muito a vida, né? Ele começou a descobrir que existiam pontos de formas diferentes, de funções diferentes, que são os pontos reflexos e os pontos orgânicos, né? E ele finalmente começou a ter a condição de fazer provas experimentais. Experimentos em cima de cada nível de conhecimento que ia acontecendo, né? Então, o que acontece? Hoje a gente vê que as bases da confusão das cartografias, elas vêm desse tipo de dificuldade de entender uma fundamentação que existiu, né? Com relação à cartografia chinesa, a resposta é muito simples, né? Os chineses se basearam no mapa de 1956. Eles fizeram algumas adaptações baseadas no conhecimento deles e ponto final. Ponto final, não teve evolução no mapa da medicina chinesa, né? Então, é completamente diferente, mas existem bases, né, que justificam essa diferença. E o que vai acontecer no final das contas? Confusão, que era o tema dessa live, né? Vai acontecer confusão. Confusão quando você não conhece a especialidade do ponto, porque aí você não sabe como avaliar e baseado em que você avalia, né? Essa é a primeira confusão. Essa confusão, quando você não sabe a natureza do ponto, ela te faz entender que o ideal seria que a gente tivesse algumas qualidades de cartografia.
Isso vem sendo trabalhado já há algum tempo, né? Inclusive o tema do último simpósio, do último congresso internacional, que não aconteceu por causa da pandemia, né? Era mais uma vez cartografia da orelha, né? Sempre está evoluindo, é isso que eu falo, eu já falei, acho que vocês que estão aqui comigo, que já assistiram algumas lives aqui comigo, já participaram, vocês sabem que eu venho falando isso sempre. A auriculoterapia francesa, ela é uma metodologia em evolução contínua, né? Existe um estudo contínuo e uma coisa que servia há 10 anos atrás já não serve mais hoje, né? A gente tem que acompanhar, inclusive, algumas descobertas científicas de várias questões, que aí entra na justificativa, por exemplo, de outro tipo de confusão, que é a confusão semiológica, né? Tem muita gente que não considera isso e passa a trazer uma referência bem importante, que é o seguinte: existem alguns mapas, inclusive alguns mapas mais antigos do Dr. Paul Nogier, que não tem mais algumas validades nos dias de hoje, e que tem algumas pessoas que ainda insistem em falar dele. Ele usava muitas vezes, por conta das provas terapêuticas que ele estava tendo, ele usava termos semiológicos. Por exemplo, ponto da vontade, como eu até coloquei acho que no vídeo de lateralidade eu comento isso. Hoje a gente sabe que esse ponto é um ponto que trabalha com o corpo caloso e que por conta disso melhora a comunicação interhemisférica, que vai trazer uma clareza de pensamento maior para a pessoa e que facilmente vai fazer com que ela tenha um passo a mais, né, na vida dela, organizacional e tudo mais. Mas ele na época, ele via que acontecia esse tipo de mudança e ele colocou como ponto da vontade. Mas, por exemplo, semiologicamente, a gente sabe, por exemplo, que uma dor, eu vou dar direto esse exemplo, né? Que uma enxaqueca, por exemplo, ela tem várias possibilidades etiológicas. Ela é um fenômeno que pode acontecer devido a várias causas, né? Inclusive, ela é um fenômeno que, quando a gente trata um paciente com enxaqueca, a gente tem que conseguir cobrir o máximo possível das possibilidades que pode estar sendo a causa daquilo, né? E antigamente existia no lóbulo um ponto que era chamado de ponto da enxaqueca. É óbvio que isso não é um ponto da enxaqueca. É óbvio, não existe um ponto da enxaqueca. Existe uma avaliação correta do paciente, das condições da orelha, para entender, né, por que para aquele paciente, como que para aquele paciente foi gerada a enxaqueca, por exemplo, né? E aí você vai entender individualmente quais as necessidades de ponto que seria interessante para aquele paciente. Então, é só motivo de confusão. Outra confusão que acontece muito é a bendita da correlação e da mistura que acontece entre teorias da medicina chinesa e da auriculoterapia francesa, que eu venho falando que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não existe yin e yang na orelha, na visão da auriculoterapia francesa. Não existe. Não existe essa correlação de meridiano. Não passa meridiano nenhum na orelha. Não tem essa correlação. E isso traz mais um problema, né? Então, eu queria trazer isso para vocês hoje. Eu queria saber também da opinião de vocês, saber quem já conhecia um pouco desse aspecto histórico que fundamenta muito as cartografias, né? Eu queria trazer isso, porque eu acho... Imagina, isso faz parte, né, das bases da auriculoterapia e merecia, né, uma atenção, como tradicionalmente vai ter, inclusive no YouTube. Acho que amanhã já vai sair um vídeo bem aprofundado sobre esse tema, que eu acho que vai também trazer até mais informações detalhadas do que eu consigo passar aqui na live, né? Agora eu quero saber de vocês. E aí? Vocês já conheciam essa parte histórica? Vocês já tinham feito algum tipo de correlação nesse sentido? Vocês têm dúvida com relação a essa parte? Inclusive, né, eu comento
que essas possibilidades que foram sendo criadas com relação à orelha, ela trouxe alguns estudiosos criando as suas tentativas de soluções, né? Então, existe hoje vertentes italianas de mapas, vertentes americanas de mapas, francesas, logicamente, né? Que é a que mais é a mais vigente, né? E a gente sabe, todo mundo sabe, que existem pessoas que criam da sua cabeça mapas na orelha, inclusive aqui no Brasil, né? E aí o que eu queria colocar para vocês, né, é a dificuldade, o preciosismo mesmo que aconteceu para que o Dr. Paul Nogier chegasse no detalhamento que ele chegou dos mapas auriculares, né? Não é simplesmente da sua cabeça que você vai lá e fala, eu acho na minha cabeça que isso aqui parece tal coisa, então deve ser o ponto de sei lá eu o quê, né? Então, eu queria trazer essa importância para vocês, porque a gente precisa começar a ter um olhar crítico para as coisas, né? E não tem problema nenhum, como eu disse, ela é uma metodologia em evolução, todo mundo tem o direito de pesquisar, né, seriamente a orelha e de talvez chegar numa conclusão que seja útil para a humanidade, né? Isso imagina, eu acho fantástico quando a pessoa se dispõe a fazer pesquisa nessa área, né? Mas antes de você aceitar e de comprar numa livraria um mapa auricular, pesquise o autor. Da onde é que veio esse autor? Qual é que é a fonte que ele estuda, né? Como foi a pesquisa que ele fez para chegar? Eu acabei de contar para vocês uma pesquisa de um profissional que é o criador da metodologia, que durou de 1951 até 1987. De 1951 a 1987, ele não parou de estudar e de se aprofundar para chegar nas cartografias mais evoluídas, né, que no final das contas ele achou que as zonas de probabilidades eram muito melhores do que pontos específicos. Né? Se você dá na mão de uma pessoa a condição dela fazer uma metodologia avaliativa, você não precisa dar os pontos específicos, porque aquela pessoa já sabe que as pessoas são diferentes, que os pacientes são diferentes, né? Então, ele demorou todo esse tempo da vida dele, dedicou esse tempo da vida dele estudando, né? As pessoas que estavam ao redor dele contribuíram muito e existem sim alguns mapas derivados desses estudos profundos que existem até hoje e que pode ser que te sirva em alguma situação, né? Porque existem tendências, existem profissionais que puxam as suas experiências para esses mapas. Quando você tem um neurologista, como eu falei, quando você tem uma pessoa que trabalha muito mais com a parte locomotora. E aí você pode falar, puxa, este profissional realmente, ele tem experiência na área, ele tratou 50 pacientes nessa condição e ele está sugerindo um ponto nesse lugar. Eu vou pôr atenção nisso. Agora, quando vem uma pessoa que você nunca viu na vida, que está aí inventando um mapa para vender na internet, ou sei lá você tem que começar a usar o seu ponto crítico da história, né? Você tem que começar a fazer buscas de fontes, né? Porque existe, fundamento existe. E ele é importantíssimo no entendimento e no estudo da auriculoterapia. É importantíssimo. Vocês vão começar a juntar aí as informações e vocês vão vendo que existe uma base bem forte por trás disso tudo, né? É isso, falei bastante hoje, né? Agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês me contam sobre isso que eu falei? Vocês já tinham ouvido falar disso? Vocês sabiam que tinha esses marcos de anos e que cada ano, cada fase trazia um aprofundamento específico para chegar em determinado conhecimento de mapa, de função, né, da orelha? Vocês sabiam disso? Estão muito quietos hoje. E aí, dúvidas do que eu falei? Porque eu ainda tenho
notícias para dar para vocês. E aí? Vocês gostaram do tema, pelo menos? O que vocês me contam? Estão muito quietos hoje. Muito quietos esse povo hoje. Então, eu vou começar a contar minhas notícias e se surgir alguma dúvida, comentário que vocês queiram fazer, por favor, tá? A primeira coisa que eu gostaria de reforçar é que sexta-feira agora, na nossa live de sexta, às 11, vai ser diferente. Essa semana, essas 2 próximas semanas, vai ser um pouquinho diferente a ordem das lives. Não sei, para quem já costuma a me acompanhar, tá aqui comigo nas lives, sabem que eu normalmente faço a live de terça sozinha, né? Aqui, como a gente está conversando hoje, que eu trago um tema que eu tento aprofundar um pouquinho mais. E na live de sexta eu procuro trazer um convidado ou convidada que a gente vai conversar junto, trocar experiência, trazer às vezes até questões, né? Então é uma live onde eu tenho um convidado. Esta semana em específico eu vou fazer as 2 lives sozinha, a de hoje e a de sexta, porque na semana que vem as 2 lives vão ser acompanhadas. Então a gente mudou aí, porque por conta da disponibilidade dos convidados que eu vou ter na semana que vem, então mudei um pouquinho a ordem, tá? Então vocês não se assustem, vai mudar a ordem das cores da divulgação da live, né? Eu costumo colocar o azul da sexta-feira e o laranja da terça. Então, na verdade, vai mudar semana que vem. Essa semana a gente tem 2 laranjas e semana que vem a gente vai ter 2 azuis, tá? Mas vai ser bem interessante. Semana que vem vai ser bem interessante os convidados. Então, ó, o Fernando tá falando que ele gostou do tema e que foi interessante a especificidade. E realmente existe... Quando eu falo para vocês, gente, que na auriculoterapia existe uma razão para cada questão, para cada coisa que você aprende, para cada forma de trabalho na orelha, eu não estou fazendo figura de linguagem. Eu estou falando literalmente, né? Existe uma razão para cada processo, para cada questão, né? Eu quero realmente que os meus alunos saiam com um senso muito crítico, porque ela virou... Tudo na vida tem seu lado positivo, seu lado não tão positivo, né? O lado positivo dessa pulverização que vem acontecendo da auriculoterapia é a divulgação, né? Hoje em dia, dificilmente alguém nunca ouviu falar de alguma coisa relacionada à orelha, né? Seja lógico, né? Hoje em dia a medicina chinesa ela vem crescendo, né? Em termos de utilidade, de ação, isso é muito legal, né? Então, quando você fala de medicina chinesa e de coisas assim, a grande maioria da população já conhece, isso é muito bom, né? Quando a gente falava, eu não gosto de ficar fazendo muita conta de tempo, porque senão vocês começam a fazer conta aí de quantos anos eu tenho também, mas há 20 anos atrás, quando você falava de acupuntura, tinha gente que nunca tinha ouvido falar o que era. Hoje em dia não, né? Isso é uma parte boa. Então, mesmo por conta dessa divulgação, logicamente, existe essa correlação com o uso da agulha, né? Faz com que elas fiquem mais próximas, que é a única coisa que elas têm em comum, né? O uso da agulha, as auriculosterapias. Então, vai ficando mais fácil. Mas, por outro lado, vai acontecendo mais confusão, né? E vai começar a ser cada vez mais primordial, cada vez mais essencial para quem estuda a auriculoterapia francesa, né? A verdadeira auriculoterapia francesa, para quem estuda, vai ficar cada vez mais importante o papel educacional, né?
esse papel vai ficar cada vez mais importante. Eu vou contar muito com vocês, principalmente com os meus alunos, para que a gente consiga colocar, né, a auriculoterapia francesa no patamar que ela merece, né? Porque ela merece. É uma dedicação de uma vida aí, de vários profissionais que são sérios e que merecem, né, esse reconhecimento. É isso, gente. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa sexta-feira, eu espero que vocês se preparem bastante para participar comigo. Porque eu acho que nesses tempos aqui online, que a gente já vem vindo, eu já dei bastante informação, eu já dei bastante conteúdo sobre a auriculoterapia francesa. E o tema dessa live de sexta vai ser perguntas e respostas. Eu vou estar aguardando perguntas de vocês. Inclusive, eu já vou até jogar no Stories, acho que hoje mesmo, depois que acabar aqui a live, eu vou colocar caixinha de pergunta para ajudar nisso. Se não for hoje, eu coloco amanhã, também não tem problema. Que eu vou organizar aí a divulgação, ver se ela está pronta. E eu vou deixar já, para quem já quiser colocar alguma pergunta, para quem não queira colocar ela ao vivo e quiser deixar a pergunta para eu já deixar pronta para responder, pode já começar. Mas se não, na sexta-feira, eu gostaria que vocês estivessem comigo para começar a fazer perguntas e respostas de todo o apanhado de conteúdo que eu já trouxe aqui nesse período todo aí que eu já venho trabalhando online, tá bom? É isso, era isso que eu tinha para falar para vocês. Amanhã vai ter vídeo novo no YouTube. Quando ele tiver postado na sequência, eu aviso aqui também no Instagram, tá? Para que vocês assistam. E é isso, a gente vai se conversando e eu vou trazendo aí as informações para vocês, tá bom? Muito obrigada pela presença até agora e até sexta-feira às 11. Preparem as perguntas que eu vou estar esperando essas perguntas de vocês, tá bom? Muito boa noite e até sexta.